Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos à nossa EBD. Hoje nós vamos estudar a lição 10, que fala sobre os frutos da tribulação. Vamos orar para a gente começar? Oremos então. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, falando da Tua palavra, podendo estudar com os nossos irmãos. Ó Deus, muito obrigado. Que nós possamos, Senhor, a cada dia mais entender, Senhor, o que o Senhor quer para as nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por cada vida, Senhor, que está neste momento, Senhor, estudando a Tua palavra. Muito obrigado por tudo, nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto que nós vamos usar como base dessa lição é Romanos 5, versículos 3 a 5. Vamos estar lendo? Eu vou ler alguns versículos durante a nossa aula e pode ser que não dê tempo dos irmãos acompanharem, né? Acharem, abrirem a Bíblia. Então, os irmãos anotem. Quando não dá tempo, os irmãos anotem e leiam depois, tá bom? Vamos lá. Romanos 5, versículos de 3 a 5, que fala assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Essas palavras, né, vêm nos esclarecer, né, sobre esse assunto que tanto nós falamos aqui nessa lição, né, que é a perseverança, o caráter aprovado e a esperança, né, nesses dias que nós estamos vivendo, né, em que no início, né, muitas pessoas não acreditaram no que estava acontecendo. Outras já ficaram assustadas, meio desesperadas, né? Porque sentiu que a tribulação estava se aproximando, né? Uma coisa incerta, uma coisa que ninguém sabia ao certo o que iria acontecer, né? Mas nós vimos que o poder de Deus foi revelado, né? No meio do seu povo, e muitas pessoas foram curadas. Outras, infelizmente, não foram curadas, né? E nós sabemos que ainda estamos vivendo momentos difíceis, né? Então, nós temos que ter a nossa vida voltada para o nosso Deus. Não somente porque nós estamos em meio a tribulações, né? Mas a todos os momentos, né? Antes da tribulação, nós temos que estar buscando ao Senhor sempre em nossas vidas, para que quando a tribulação chegue, nós estejamos firmes na presença do Senhor, para que nós possamos passar por esses problemas firmados em Deus, né? Então, logo no início aqui da nossa lição, fala assim: por que experimentamos tribulações? É uma pergunta, né? Qual deve ser a nossa postura diante delas? Outra pergunta. E é possível aprender alguma coisa? Né? Vamos pensar um pouquinho nessas perguntas, né? Aqui nós lemos em João 16:33, né? Vamos abrir? Se der tempo para vocês abrirem, eu vou abrir aqui. O meu já está marcadinho, né? Em João 16, versículo 33, fala assim: Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passai por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa responde a primeira pergunta, né? Por que experimentamos tribulações, né? Nós sabemos que Jesus é um exemplo para nós, de pessoa que passou por tribulações, que veio a esse mundo, que sofreu várias tribulações, né? Ele foi açoitado,
ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi enganado, mentiram para Jesus, ele foi tentado. Então tudo isso, né, aconteceu com Jesus, né? E nós temos que nos fortalecer nessa experiência dele, porque no final aqui dos versículos ele fala isso: mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então a nossa fé deve estar firmada nas palavras de Deus, nas palavras de Jesus, que ele venceu o mundo, né? Às vezes não conseguimos vencer algo que assola a nossa vida, né? Mas nós sabemos que o que nos espera, o que Deus prepara para nós, né, é a vitória, né? É a vitória sobre todas essas coisas que nos atemorizam, né? Nos deixam atemorizados nesse mundo, né? Então Deus, ele além de cuidar de nós o tempo todo, ele nos dá essa garantia, né, de uma vida eterna de paz, né, sem essas tribulações, né? Mas vamos continuar então. Qual deve ser a nossa postura diante delas? Qual deve ser a nossa postura diante de tantas coisas que acontecem, né? Então aqui fala em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados o seu propósito, segundo o seu propósito. Então, se nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, é um sinal de que nós devemos descansar, né? Eu acho que essa palavra fala de confiança, né? Em que nós devemos ter confiança em Deus, o suficiente para nós descansarmos, né? Quando o nosso coração estiver abatido, atribulado, né? E nós sentimos que não temos mais força para passar aquela tribulação. Então a gente lê esse versículo e confia em Deus e descansa em Deus, né? Às vezes uma coisa que nós sentimos que nos faz mal, né? Mas lá na frente a gente vê que o propósito de Deus estava a ser cumprido, né? Diante daquele momento difícil. Então nós devemos confiar, né, no nosso Deus. A nossa confiança deve estar totalmente depositada no nosso Deus, né? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então vamos confiar, né? E tem a outra pergunta também, que é possível aprender alguma coisa? Será que é possível aprender alguma coisa com isso tudo que está acontecendo aí, né? Tem algumas pessoas que falam assim: nossa, eu tô doida para que acabe logo isso tudo e a gente possa voltar ao que era antes, né? Assim, cada um tem um ponto de vista, né? O meu ponto de vista é que nunca mais vai ser igual, né? Não porque depois vai ser muito ruim, não, é porque a gente tá diferente, né? A gente aprendeu coisas novas, a gente viu que algumas coisas é bom a gente fazer, né? Para se prevenir, para se proteger, né? Não só dessa doença, mas de outras doenças também, né? Às vezes a gente vive muito relaxado, né? Então, nós temos que observar, né, essas coisas que têm acontecido e tirar uma lição disso, né? Aprender alguma coisa. Será que a gente aprendeu alguma coisa nesse tempo que a gente ficou em casa, nesse tempo que a gente tinha às vezes ocioso, né? Será que a gente usou para uma coisa boa? Será que a gente usou para buscar a Deus, para entender o que estava acontecendo, para entender a vontade dele, né? Muitas vezes eu pensava assim: gente, o Senhor, ele está falando, gente, para um pouco, olhe, né, para os seus lados, olhe para o próximo, olhe para a natureza que vocês estão destruindo, né? Tanta coisa que a gente viu, né, acontecer, né? O mar fica limpinho, né? Lugares que diziam: ah, porque é a população que suja o mar, não sei o quê. E aí quando a gente olha, a gente vê que o mar ficou limpo. Não foi a população, foi as indústrias. Quando fecharam as indústrias, o mar ficou limpo, né? A gente via lugares que era sujo e de repente a água ficou cristalina, né?
assim, tantas coisas, né, que nós vimos que o ser humano faz, né, que nós não deveríamos fazer, né? E Deus nos chama para isso. Deus é vida, é a vida, é a natureza, né? Tudo que nos cerca, né? Então Ele fala conosco através de tudo, né? Através desse momento que nós estamos vivendo e que nós possamos aprender alguma coisa com isso, né? Então, vamos ver aqui na nossa lição alguns pontos, né? Aqui diz assim: infelizmente as tribulações fazem parte da vida humana. No texto base da nossa lição, percebemos que Paulo estava escrevendo à igreja de Roma, que enfrentava tribulações, tanto no contexto social quanto de sua fé. E é bem verdade que os cristãos foram justificados, isto é, declarados inocentes, através do sacrifício de Jesus. O fato de terem sido escolhidos conferiu-lhes paz e o direito de se alegrar na presença da glória divina. No entanto, eles não estariam isentos das tribulações. Ao contrário, todos os cristãos, inclusive eu e você, devemos nos gloriar na esperança da glória de Deus, ainda que nas tribulações. Vejamos por quê. Agora vamos para o tópico 1, que fala assim: a tribulação produz perseverança. A vida humana nos primeiros anos do cristianismo era morta, insalubre e nociva. Nos bairros mais populosos da cidade de Roma, por exemplo, o lixo e dejetos eram atirados pelas janelas das casas. Nesse sentido, as péssimas condições de higiene expunham as pessoas a infecções e enfermidades, em boa parte dos casos, à morte. Como não havia policiamento, a violência assumia contornos assustadores. Além disso, pessoas que aceitavam Jesus como Salvador eram sujeitas a perseguições inicialmente por parte das autoridades judaicas e depois pelo Império Romano. Ainda que o corpo social daquele período dispusesse de deformidades, suas intercorrências ou irregularidades eram consideradas parte do processo. Tudo que eu li aqui nessa parte, né, a falta de higiene, a violência, né, a injustiça com os cristãos, tudo isso era considerado parte da vida deles, né? Isso já era incluído no dia a dia deles, né? E é o que acontece hoje em dia também. Na nossa sociedade, nós temos vivido corrupção, nós temos vivido violência, nós temos vivido injustiças, né? Com as pessoas mais humildes, com as pessoas nos hospitais. Em todo lugar, nós estamos nos deparando com coisas desse tipo, né? E isso tem feito parte da sociedade, tem feito parte da nossa existência, né? Assim como naquele tempo também era, né? Então, o que acontece? Nós temos vivido doenças, nós temos vivido catástrofes, né, naturais. Então, isso também tem feito parte da nossa existência, né? O ser humano tem sofrido isso, né? Então, nós sabemos que nós não estamos isentos, né, mesmo sendo cristãos, do sofrimento, da tribulação, né? Então, nós vamos estar sempre, né, sujeitos a esse tipo de coisa, né? Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos estar preparados, né? Nós devemos estar preparados, né? O que a tribulação nos causa? Nos causa muito sofrimento, né? Mas nós sabemos que nós devemos, disso tudo, poder tirar algo, né? Para que nós possamos continuar vivendo e depois, às vezes, passar por outras tribulações, né? Mas disso tudo nós tirarmos a experiência, a perseverança, a paciência, né? Que Deus às vezes permite, né, que nós passamos por isso, para que nós possamos adquirir
todos esses atributos que está no texto básico que nós lemos, né? Que é a paciência, a perseverança, né? Não vamos ser como crianças mimadas, né? Que diante da tribulação começa a chorar, a espernear, né? Claro que nós temos nossos momentos difíceis. Quando a irmã Rosângela pediu para mim passar essa lição, né, para os irmãos, eu li esse tema, né, que nos fala dos frutos da tribulação, e eu fiquei pensando que Deus nos dá provas, né, e fiquei lembrando, né, da sala de aula, quando a gente está na escola, a gente vai receber a prova, né, todo mundo fica naquela tensão, naquele nervosismo, né, e eu lembro que na minha época que eu estava estudando, acho que, não sei se é assim até hoje, né, mas a gente ficava muito apreensivo por causa da prova, né, e depois da prova, quando saía todo mundo da sala, o pessoal ficava. Alguns até choravam, né, porque sabiam que tinham tirado uma nota muito ruim, não tinha acertado nada. Outros já ficavam mais tranquilas e outras já iam com os alunos mais inteligentes perguntar a resposta daquela questão é essa ou aquela, né? E aí, na minha turma tinha um aluno que era muito, assim, inteligente, né? Sempre tirava notas boas, né? E o nome dele era Nazareno. Até algumas pessoas que estão vendo essa aula pode ser que conheçam Nazareno, né? Mas ele era um aluno muito esforçado. Então, toda vez que acabava a prova, alguns alunos cercavam ele para perguntar, né, se aquela resposta estava certa, estava errada, como é que era, né? E eu fiquei pensando, né, que nós não devemos esperar a prova para ir ao Nazareno para perguntar, né, o que está certo, se nós fomos aprovados, né? Nós devemos antes, né, estudar ou ser como, né, o nosso Nazareno, né, que é nosso Deus, Jesus. Nós devemos estar sempre estudando a palavra, sempre em comunhão, né, que é o que acontece com os alunos, né, na sala de aula. Se eles estudam, se eles se preparam para aquela prova, quando termina eles estão tranquilos, né? Eles levantam, até o jeito de levantar da carteira é diferente, né? Eles levantam e vão andando tranquilamente. Já outros já vão desesperados, porque sabem que tiraram uma nota ruim, né? E tinha alguns até que ficavam desesperados, porque sabiam que os pais iam cobrar muito isso deles, né? Uma nota boa e eles tiraram uma nota ruim, né? Então, que nós não possamos ser assim, que nós possamos estar aprovados por Deus, que nós possamos estar preparados, né? Sei que a gente não vive, né, com isso na mente, né? Ah, eu estou me preparando para passar por uma tribulação que eu nem sei qual é, né? Não é assim, né? Mas nós devemos estar fortalecidos na palavra, né? Para que quando essas tribulações possam vir, nós tenhamos condições de passar por elas e sejamos aprovados, né, por Deus. Né? Quantas pessoas reclamam, quantas pessoas às vezes culpam, né, os outros ou até mesmo a Deus pelas tribulações que passam, né, pelos momentos difíceis que estão passando. Então, nós devemos estar em comunhão com Deus, para que nós possamos até compreender, né, as dificuldades que vêm sobre as nossas vidas, né? É muito difícil, né? É até assim, é difícil falar esse tema, né? Porque nós sabemos que muitos irmãos, nossos irmãos queridos da igreja, têm passado por momentos muito difíceis, né? E assim, é difícil até mensurar, né, a dificuldade ou o momento, né, que eles estão vivendo, né? A gente imagina, mas a gente não sabe exatamente, né, quanto é doloroso, esses momentos. Então, que nós possamos estar compassivos também, porque isso é uma coisa que nós aprendemos com a tribulação,
né? É a gente ser compassivo, a gente se compadecer, a gente se tocar, a gente orar, a gente buscar a Deus por esses irmãos e a gente poder ajudar de alguma forma também, né? Ver o que nós podemos ajudar e ajudar, porque são momentos assim delicados, né? E o nosso coração deve estar compassivo com eles, né? E assim Deus vai também estar vendo, né, o nosso coração, assim como foi com Jó. Jó passou por tantas dificuldades, né? Tantas tristezas, né? Se a gente for analisar bem, né, tudo que Jó passou, né? E ele era um homem íntegro, e ele era um homem de Deus. Ele não era uma pessoa que vivia fazendo coisa errada por aí, né? Ele era um homem de Deus e mesmo assim Deus permitiu que ele passasse por tantas provações, né? E no final ele ainda sofria com as suas tribulações. E Deus disse, né, para os seus amigos que fossem procurar Jó, porque Jó ia orar por eles, né? E aí ele ouviria a oração. E assim foi feito, né? Jó orou pelos seus amigos e Deus atendeu a sua oração, ouviu a sua oração e a ele restituiu tudo o que ele tinha perdido, né, naquele momento, porque ele se esvaziou, né? Ele podia orar e pedir por ele, né? Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, olha por mim, que eu perdi tudo, né? Mas ele tirou aquele instante para orar pelos seus amigos e Deus ouviu a oração dele e restituiu tudo o que ele tinha perdido. Então, nós vemos na palavra de Deus que a gente orar pelos nossos irmãos é muito importante, principalmente pelos nossos irmãos que estão passando por tribulações, né? O tópico 2 fala assim: a perseverança produz caráter aprovado. A perseverança é uma das mais estimadas virtudes que o ser humano pode adquirir. Ela, na verdade, desempenha um papel fundamental no mundo, como lidarmos com as tribulações. No modo como lidarmos com as tribulações. A perseverança de que trata o apóstolo Paulo significa um tipo de paciência que nos faz triunfar. Uma vez que as tribulações são inevitáveis, precisamos suportá-las, estar fortalecidos. Como nas palavras do escritor aos Hebreus 10:36, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Esta sim é o que podemos chamar de uma perseverança que gera em nós uma paciência, que nos fará triunfar sobre as tribulações, né? Então, nós devemos ter essa perseverança, né? Perseverança é como que quando a gente pensa que não está mais aguentando, a gente aguenta mais um pouco. E a gente aguenta mais um pouco e a gente vai vencendo, né? Até chegar ao ponto de que a tribulação cessa, né? Vamos para o tópico 3, então, que fala assim: o caráter aprovado produz esperança. Os cristãos desejam receber a aprovação, são submetidos a um processo semelhante a que um ourives, pessoa que trabalha com metais preciosos, emprega para refinar o ouro. Por exemplo, ao ser submetido ao fogo, extrai-se e retira-se todo tipo de impureza. A partir de então, torna-se puro. Na mesma medida, ao enfrentarmos as pesadas lutas que a vida nos impõe, com a devida perseverança, isto é, paciência triunfadora, temos a oportunidade de nos tornar mais puros, melhores e ainda aproximar-nos de Deus. Ele, em razão disso, irá nos chancelar ou confirmar o caráter aprovado. Tudo que a gente tinha falado, né? Que nós devemos nos aproximar mais e mais de Deus. Mas, olhando aqui
a outra parte, né? Esse aqui já é a conclusão, né? Eu vou ler a última parte aqui para os irmãos, para a gente concluir essa lição. O Senhor Deus continua conosco e que é possível nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 2b. Ele se utiliza do sofrimento humano resultante da queda para nos ensinar, aperfeiçoar e nos dar a oportunidade de nos aproximarmos dele. Que fique claro que não há mérito algum em nós por causa da aprovação. Como dito pelo apóstolo Paulo, à mesma igreja de Roma, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Né? Tudo é por ele, para ele, né? Todas as coisas. Né? E o nosso maior exemplo é Jesus. Tudo que ele passou, tudo que ele fez por nós, né? Isso nos fortifica, isso nos dá uma direção, né? Para que nós possamos estar agindo de forma correta diante das tribulações. Às vezes nós não sabemos como agir, mas nós devemos buscar a Deus, a palavra de Deus, porque é nela que se encontram as respostas para as nossas questões, né? E aqui fala no final assim: que tal aproveitar a tribulação que são próprias da vida humana e se aproximar mais de Deus? Não deixe passar essa oportunidade, né? Então nós sabemos que as tribulações são próprias da vida humana. Não tem como a gente escapar, né, dessas tribulações, né? Então que nós possamos estar aproveitando esses momentos difíceis para nos aproximar mais de Deus, para fortalecer a nossa fé, né? Para acalmar o nosso coração, que só Deus para acalmar o nosso coração e nos trazer, né, essa paz que nós precisamos em momentos difíceis, né? Então, que nós possamos estar, né, em paz com Deus, né? E sabendo, né, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, os frutos da tribulação, nós chegamos a essa conclusão, que são a perseverança, né? O caráter aprovado e a esperança de que Deus tem preparado para nós o melhor, né? A esperança de que Deus vê lá na frente, aonde nós não podemos enxergar, né? Ele está vendo e está preparando para nós o melhor. Então, que Deus possa estar abençoando a todos. Me perdoe por alguma falha, né? Mas nós não estamos habituados, né, a gravar vídeos assim, né? Mas que Deus possa estar conosco.